Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, graça e paz da parte de nosso Senhor em direção ao seu coração. Lembra-te, homem, que tu és pó e que ao pó hás de voltar. Irmãos, a igreja nos introduz nesta quaresma justamente com esta belíssima antífona, lembrando para cada um de nós a realidade que somos, a realidade que eu sou, eu e você. Adão peca e o Senhor o lembra dessa necessidade de arrependimento, dessa necessidade de lembrança de quem Ele é. E nós hoje aqui, neste início de retiro quaresmal, queremos iniciar bem esse tempo, lembrando para nós mesmos, porque às vezes o nosso orgulho, não é? E a nossa soberba não nos deixa perceber que de verdade tantas loucuras que fazemos, tantas ganâncias que temos, tantas guerras interiores e externas que fazemos, elas estão intrinsecamente ligadas a uma desordem espiritual que está dentro de nós, uma desordem espiritual que nós começamos esta quarta-feira de cinzas pedindo a Jesus: Jesus, converta o meu coração. Convertei-vos e crede no Evangelho. Daqui a pouco vamos colocar sobre as vossas cabeças as cinzas e dizer isso. Convertei-vos e crede no Evangelho. Não é apenas uma razão simbólica, não. A igreja está nos direcionando para este tempo e dizendo para nós, como filhos dela, vocês precisam de conversão. Eu preciso. A gente precisa bater no peito hoje e dizer: eu preciso. Eu preciso, porque de verdade o homem velho que está dentro do Padre, dentro de você, ele teima em aparecer, ele teima de verdade todos os dias em lembrar a você que o pecado é bom, que o pecado é satisfatório para a alma, que o pecado de verdade é um pecado que me faz sentir-me feliz em um momento. O homem velho lembra isso dentro do coração de cada um de nós, mas a igreja está nos orientando que a gente entre profundamente nesta necessidade agora que eu tenho, que você tem, de uma conversão como nunca. Meus filhos,
e eu digo aos senhores, nós precisamos entrar nesta quaresma de 2022 como única da nossa vida. E você precisa fazer de tudo que você puder. Tudo. Não preciso dizer tantas coisas a você, porque você já conhece. Você é de igreja, você é católico. Você sabe o que a gente precisa fazer. Você sabe o que eu preciso, o que você precisa romper. Sabemos. Romper para dar lugar à vida. Porque todos nós, se for da vontade de Deus, pode ser que Ele volte antes, mas se for da vontade de Deus, que a gente chegue à Páscoa, à ressurreição, o caminho começa agora, o caminho começa nesse exato momento, eu reconhecendo as minhas misérias, eu reconhecendo que eu preciso lutar contra o homem velho, que a minha alma, que tem sede de pecado, que quer a carne, ela precisa lutar, é belíssimo a primeira leitura, quando o profeta Joel nos diz, agora diz o Senhor, voltai para mim com vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos, rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor vosso Deus, Ele é benigno e compassivo, paciente, cheio de misericórdia, veja, inclinado a perdoar o castigo. Volta, o profeta está dizendo, volta para o teu Deus, volta a tua alma para Deus, volta aos princípios evangélicos, volta à sua devoção, volta à palavra, ao estudo da palavra, volte ao rosário, volte a amar mais a Eucaristia. Você precisa ir à missa todos os domingos, nós sabemos disso. Quero até dizer para você que ficou um pouco laxo na pandemia, está na hora, aliás, passou da hora de você voltar, viu? Volte para a igreja, volte para a missa, principalmente no domingo. Mas quem sabe, nessa quaresma desse ano, você que tem oportunidade, sei que nem todo mundo pode, mas aqueles que podem, quem sabe ir à missa todos os dias, na quaresma e dedicar-se ali profundamente a isto, porque irmãos, esses sinais sacramentais, esses sinais devocionais que nós fazemos, a devoção à Virgem Maria, o rosário, a quaresma em si nos traz a oportunidade da via sacra, às sextas-feiras, todas as sextas do jejum, oxalá que você não fique somente preso a isso, pode fazer ainda mais, tantas coisas, como o profeta Joel está dizendo, que é a hora de voltar, porque é a hora de Deus, é o tempo de Deus, é o tempo favorável, ele diz, um tempo oportuno para a conversão. O apóstolo Paulo dizia também para nós, na segunda leitura, quando dizia, aquele que não tem pecado, se fez pecado por nós. O Senhor se entregou por cada um de nós, deu a sua vida por cada um de nós, para que nós pudéssemos agora, no momento oportuno, favorável, entender que a salvação está mais próximo de nós, quando nós ainda nem imaginávamos. Agora a salvação está próxima do coração do Padre, agora a salvação está próxima ao seu coração. Por isso ele diz, é agora o momento favorável, é agora o dia da salvação, é hoje, irmãos. É hoje nós estamos aqui começando um tempo novo, e você não pode entrar de qualquer maneira, não pode. Se você está no pecado mortal, procure, por favor, confessionário, urgente, comece a quaresma em estado de graça, porque isso é urgente, viu? Então, se você está no pecado mortal, repito, vai, por favor, ao confessionário. A confissão, irmãos, é esse lugar tão lindo do coração de Deus Pai, viu? Que está ali aberto para te receber, por pior que seja o seu pecado, por pior que seja aquilo que você cometeu e fez, contra Deus, contra o próximo ou contra você mesmo, por pior que seja, viu? Quero dizer isso como sacerdote da igreja, vá até o confessionário, confesse os seus pecados, viva uma santa quaresma. Existem coisas dentro do Padre, dentro do seu coração, que precisam morrer. Quanta coisa dentro de mim precisa morrer, quanta coisa dentro de você precisa morrer. A gente vai chegar lá para
glorificar a Deus, cantar o glória lá na nossa vigília pascal, e vamos experimentar a ressurreição. Quem vai? Somente quem morrer, quem fizer a experiência da morte para o mundo, para o mundanismo que está ao nosso redor, batendo a sua porta, né? Porque o mundo bate a nossa porta, como eu já disse, o homem velho bate ali constante. Então nós vamos ressuscitar com Cristo, fazermos a experiência com Cristo, se a gente de verdade viver um bom arrependimento. Você vai rezar hoje, nessa quarta-feira, e vai pedir: Jesus, me dê um arrependimento sincero, não fajuto, não mascarado, não hipócrita, como dizia o Evangelho das Práticas Penitenciais. Não, queremos viver de verdade uma radicalidade para nós, que nós não impomos aos outros, nós impomos a nós. Então eu preciso me converter, então eu faço uma boa confissão, faço as minhas penitências, as minhas mortificações, tudo que eu puder fazer. Veja, queridos irmãos, as práticas da esmola, do jejum e sobretudo a oração, elas desligam o motor do pecado, que existe um motor ligado do pecado constantemente contra a sua alma, os inimigos da alma, o diabo, a carne e o mundo. Esses inimigos, nós entramos nesta quaresma para vencê-los, mas não entre de cabeça baixa, amarga, coração amargo, derrotado. Não, meu filho, entra com Jesus. Jesus vai ao deserto 40 dias, e ali diz o texto de São Lucas 4, que ele é tentado pelo diabo, e ele vence o diabo, a carne e o mundo. Mas claro, irmãos, claro, os santos padres da igreja nos dizem com categoria: Jesus entrou pensando no Padre Anderson, pensando em você, que um dia nós estaríamos aqui no santuário Pai das Misericórdias, você da sua casa, estaríamos um dia parando para meditar sobre as guerras interiores que precisamos fazer dentro de nós para vencermos os nossos pecados, para vencer a carne, o diabo e o mundo. Por isso não é qualquer tempo, é um tempo favorável à conversão, é um tempo que eu tenho, um tempo que você tem favorável à conversão, de deixar-se de verdade entrar no espírito quaresmal, sabe? É muito mais do que as vestes roxas, é muito mais. É o coração que precisa mudar, é a alma que precisa estar mais amada a Deus, mais unida a Deus. Por isso, veja, o jejum mortifica a concupiscência da carne, ele vai mortificando a concupiscência tremenda da carne. Depois, a esmola mortifica a concupiscência dos olhares. Olha como são os nossos olhares, hein? Como nós não nos perdemos nos nossos olhares nesses tempos, sabe, de mídia, nesse tempo tão obscuro, sabe, que nós vivemos da imagem, como nós nos perdemos nos nossos olhares. Então nós vamos lá, fazendo esmola, mortificando, e você precisa entender o seguinte: quando o padre diz esmola, aquilo que você vai, também isso é importante, você entender aquilo que você vai mortificar, aquilo que você vai renunciar, tá certo? Talvez seja a sua cerveja, a sua cachaça, não sei o que você vai deixar de fazer, deixar de viver de pecado, sabe? Não sei, aquilo que te custa muito, o seu docinho, não sei, isso aí é apenas um dado, mas muito mais, é lidar com a alma, entender que a gente precisa ter caridade, não faltar com caridade. A língua que tanto leva a gente a pecar, amaldiçoar, fofocas, intrigas, é isso que a gente precisa ir mais além. Mas, retorno aqui e digo a você, mesmo aquilo que você vai renunciar, sabe aquele dinheirinho que você vai renunciar? Oferte isso a quem precise depois, aquilo que você ia gastar com tais coisas, oferte ao pobre, ajude as pessoas, faça com caridade isso acontecer. A oração mortifica a soberba da vida. Eu sou soberbo, você é soberbo. E quanto mais eu vou à oração, ela mortifica de verdade essa soberba horrível que está dentro de nós, dentro do coração do Padre. Por isso, eu quero desejar de verdade, meus filhos,
que você tenha uma experiência quaresmal como nunca. Aqui o padre apenas deu uma pincelada. Nosso tempo é curto, mas você pode se aprofundar mais. Estude profundamente a vida de Jesus. Quem sabe ler a imitação de Cristo, porque nós estamos meditando na Quaresma sobre a paixão de Jesus, o sofrimento de Jesus, que é salvífico e que eu posso também, você pode e deve se ofertar a Jesus. Que este caminho quaresmal deste ano de 2022 leve o Padre a ser mais santo, você a ser mais santo, e que a gente chegue lá na frente, e possa ver os tantos frutos que tenho certeza que dará a sua conversão, que dará as suas mortificações, que dará a sua esmola, o seu jejum e a sua oração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.